Nesse vídeo eu quero comentar aqui com vocês um assunto do momento, um fato, e vou usar esse fato para fazermos uma analogia com aquele tema que eu tratei em 2 vídeos aqui recentemente no canal, a respeito do partido de centro, se existe uma terceira via e como era desde o Império toda a formação política do Brasil. Citei aí alguns autores, alguns livros. Hoje eu vou utilizar só brevemente, bem no início desse livro, do José Murilo de Carvalho, que é um grande cientista político ainda vivo, que se chama O Pecado Original da República, né? Como ele diz aqui que o pecado original da República, do golpe da República no Brasil, é não ter havido povo. Não tem povo na proclamação da República. Nem o Silva Jardim, que era um jacobino ferrenho que queria fuzilar o Conde D, ficou sabendo, né, porque estavam com medo da coisa vazar. Então foi tão secreto, que até um dos conspiradores nem ficou sabendo. Então aquilo foi um acerto para um golpe de Estado, né, capturando algumas pessoas, os positivistas do Exército, com aqueles federalistas, que a maior parte eram aqueles lá da Convenção de Itu, os tais dos republicanos paulistas, né? Cafeicultores, aquele pessoal todo, né? E que, claro, né, teve toda uma geração de presidentes da República, né? Prudente de Moraes, Campos Salles, né? Washington Luiz, enfim, tem todo aquele pessoal que você já sabe. Então eu quero ler aqui primeiro um dado estatístico antes de eu fazer a tal da analogia com o momento atual político no Brasil, né? Então, conforme o Dr. Murilo de Carvalho ele coloca aqui logo no início do livro, se nós utilizarmos o censo que foi feito em 1920, nesse censo de 1920, você vê em plena já República Velha caminhando, né, para o golpe de 30, nós tínhamos uma população total no Brasil de 30,6 milhões de habitantes. 30,6 milhões de habitantes. Só que existe uma situação que é o seguinte: os ex-escravos, até pelo fato de a grande maioria ser analfabeto, e naquele momento só no Brasil, como ele mostra aqui, 75,5% da população no Brasil era analfabeta, não podia votar. As mulheres também não votavam. Não que existisse uma lei proibindo, mas dentro daquele sistema patriarcal, era de bom tom que só o chefe da casa votasse. Então, era uma questão de etiqueta, as mulheres não irem votar. Tá. Nenhum estrangeiro também poderia votar. Então, da população total de 30,6 milhões, você excluía, veja só, você excluía 27,4 milhões de pessoas. Isso já era 89,5% da população que não tinha direito de votar, nem que quisesse, não. Bom, aí sobram 7,8%, que dá 2,4 milhões de pessoas, que é o que o Murilo de Carvalho chama de um povo político. Ele sabia ler e escrever, ele era homem, era brasileiro, então ele estava apto a votar. Mesmo assim, pelo sistema colonialista que ainda existia e os caciques que ficavam, né, ali perto das urnas e aquele sistema todo, a eleição era tão mal vista e tão perigoso você transitar no dia da eleição que a maior parte das pessoas decidia ficar em casa. Sabe quantas pessoas de fato votavam? 800 mil pessoas.
De 30,6 milhões de pessoas, só 800 mil, o que dá 2,7% de toda a população brasileira é que escolheu o presidente. Interessantíssimo, né? Quer dizer, é a elite da elite da elite da elite. E veja quanto tempo durou isso, né? De 1889, claro que teve a Constituição de 1891, então vamos dizer que começa em 1891 e vai até 1930, né? Então, mesmo na cidade do Rio de Janeiro, por ser a capital, né, e já ser um centro urbano antigo, 20% da população já estava habilitada a votar. Então você tinha um índice menor de analfabetismo, né? Você tinha uma população que tinha ali mais condições de votar. Ainda assim, na eleição de 1910, ele cita aqui, só compareceu da população do Rio de Janeiro para votar 1% da população. De tanto medo que eles tinham, primeiro da desconfiança, né, das fraudes e tal, e da desconfiança se o voto dele seria computado mesmo e das reações negativas que ele poderia ter. Então eu comentei com vocês que mesmo ali depois da Revolução de 30, ainda tem o Getúlio não desmontou aqueles poderes locais, aqueles feudos locais. Ele, na verdade, se associou àqueles coronéis locais e continuou a vida, né? Então, essas discussões de poder e de influência em eleição, porque lembra que eu coloquei em vídeos anteriores que até hoje você tem uma simbiose entre parlamentares e ele é o braço da família que é político. Mas ele tem um outro braço da família, que é o irmão, que é o pai, é o tio, é o sobrinho, enfim, que está lá no estado dele, controlando a política local. Então ele é aquele tentáculo político que está ali. O negócio é fazer negócio, E, evidentemente, que muitos deles são empresários. Então, muitos dos projetos, eles têm grande interesse em saber primeiro que todos nós como é que vai ser um projeto tal, projeto isso, projeto aquilo, etc. Né? Então, claro que tem muita gente séria que não se enquadra nesse parâmetro que eu estou falando, mas infelizmente não são eles que controlam aquelas comissões, né? Aquelas comissões, para você conseguir colocar o seu projeto, vai ter que passar por uma comissão. Se eu controlo a comissão, o seu projeto vai ficar lá hibernando, né? Eu vou abordar com mais tranquilidade esse conteúdo do pecado original da República, que é muito rico, é muito interessante, mas tem que ser feito em um pedaço. E agora vamos entrar na questão do momento, para vocês verem se daquilo que eu comentei nos vídeos anteriores do livro do Vitor Leal, lá o Colonialismo em Chave e Voto, fazendo analogia do momento, né, que nós passamos. Algumas semanas agora, recentes, tanto o presidente da Câmara como do Senado foram convidados para um jantar em São Paulo, oferecido por um empresário, né? Mas, na verdade, junto ali, naquele jantar, tinha banqueiros, alguns outros empresários. E a desculpa dada para o motivo do coisa é para discutir compra de vacinas, tal, como é que será, como é que não será e tal. Se a gente pode ajudar, né, de alguma maneira e tal. Bom, passadas algumas semanas, certo? Coisa tal. Quem que agora é convidado? O próprio presidente da República. O próprio presidente da República. Vocês imaginam uma situação dessa nos Estados Unidos? O Biden, por exemplo, né? Ou se fosse o Obama, o Trump, ele sendo convidado para um jantar, petit comité, né, uma cidade ali fora de Washington, por exemplo. Ele vai a Nova York para jantar com alguns empresários em Nova York, a menos que fosse um evento tradicional da cidade de Nova York, lá da Câmara de Comércio, que ele fosse fazer um discurso de abertura e tivesse um almoço ou um jantar, tudo bem. Mas vocês imaginam uma coisa dessa? Agora, veja a sequência dos fatos. Primeiro um jantar com os presidentes, né, da Câmara e do Senado Federal do Brasil, certo? Passa algumas semanas, o outro jantar com nada menos que o presidente da República. Então,
Sem entrar em maiores aqui juízos de valor, mas uma coisa a gente tem que fazer essa analogia com coisas dessa época aqui da República Velha e tal. As elites brasileiras, elas ainda controlam a política. E o que mais amedronta toda essa elite, desde essa época, é que, do mesmo jeito que em 1920 só 2,7% da população votava, hoje é mais de 70%, praticamente 70% da população já tem condição de votar, porque votam as mulheres, votam os analfabetos, votam as pessoas a partir de 16 anos, né? Os naturalizados aqui no Brasil também votam. Então é isso que amedronta, porque não dá mais para controlar a vontade do povo, que foi excluído lá naquela manhã de 15 de novembro de 1889, com aquela patuscada do golpe militar.